Bom, é bem comum a gente tá vendo o TikTok e do nada aparecer uma situação completamente absurda na nossa tela, e uma coisa que eu vejo direto são exposeds de influenciadores de Roblox. Porque por algum motivo o pessoal de lá faz muita merda e simplesmente não sabem lidar com as próprias consequências. E é aí que entram as pessoas que criam conteúdo justamente pra expor tudo isso e mostrar quem esses influenciadores realmente são fora da internet. E hoje a gente vai falar de um caso que, sinceramente, só vai piorando, sobre o Pirulito Pop, um influenciador de Roblox mais conhecido como Neurose, que acabou tomando um exposed e foi acusado de ter agredido a própria namorada. Toda essa história começou quando um perfil chamado Boss da Federal postou um vídeo mostrando algumas situações bem duvidosas envolvendo o Neurose, e só pra contextualizar, o Boss da Federal já expôs vários casos bem pesados na internet, principalmente envolvendo o Discord, onde existem vários paneleiros que ficam ali se aproveitando de menores de idade, principalmente de meninas, pra manipular, ameaçar, vazar coisas e, enfim, uma coisa bem séria mesmo. E dessa vez o foco foi o Neurose. Pelo que eu vi, ele não é paneleiro, não sei direito, me corrijam aí nos comentários se vocês souberem, mas ele começou a ser acusado de agredir a própria namorada com quem ele morava junto e de várias outras coisas que a gente vai ver ao decorrer do vídeo. Nas telinhas, um influenciador de Roblox conhecido como Neurose. Por trás delas, Gustavo. E uma sequência de atitudes que vão muito além de brigas na internet. Eu não vou entrar em assunto de como ele enganou e traiu todas suas ex-namoradas, nem nas polêmicas sobre a web com uma delas. O foco aqui é outro. Aqui o negócio já começa a ficar estranho. Nessa print dá pra ver que ele aparentemente já teve 4 namoradas e, segundo o Boss da Federal, ele teria traído todas elas. O que já mostra um padrão bem complicado aí, né? Porque pelo que parece, nenhum relacionamento dele dura mais do que 2 meses. Conduta. Neurose começou um relacionamento à distância com uma garota conhecida como Sossô, que ele a conheceu no TikTok. Depois de um tempo, decidiu ir morar com ela. Chegou com poucas coisas, praticamente só a própria roupa do corpo. Quem bancou casa, as despesas e a estrutura foi ela. Mas com o tempo, o que era relacionamento virou peso. Neurose não quis procurar emprego, não ajudava dentro de casa e a situação só foi piorando. Não, se isso for real, é sério, já não bastava a Sossô ter bancado tudo e ela ainda teve que lidar com um cara que não trabalha e age como se sustentar ele fosse uma obrigação dela. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí não faz o menor sentido. Eu até posso estar rindo aqui e tudo mais, mas é realmente de desacreditada, porque não é possível que uma pessoa seja tão cara de pau a esse ponto. Discussões constantes, pressão psicológica e, segundo relatos, agressões físicas e psicológicas, que o mesmo admitiu ao vivo na minha própria live. Não faço força. Não, mas você deu tapa ou não deu? Você falou que não deu, viado, na mão dela, viado. Na mão dela, viado. Ela pegou meu celular, tipo assim, tava brincando com ela, deu um tapa na mão dela. Não. Pelo que eu entendi, o Neurose desde o começo tava alegando que não tinha dado um tapa na mão da Sossô e que, na verdade, ele apenas tinha empurrado a mão dela pra baixo. Como a gente pode ver nessa conversa entre o Neurose e a Sossô. Ontem você me deu um tapa no braço, por isso eu não queria ficar no quarto. Tava magoada. Você brincou com um bagulho que eu não curto. Odeio esse tipo de brincadeira. Justifica sim, claro. Então toda vez que você não gostar de algo, vai me bater? Entendi. Aí o Neurose termina dizendo: e não foi um tapa, eu empurrei a sua mão pra baixo. Então assim, não é como se ele tivesse mantido a mesma versão da história por muito tempo, porque uma hora ele fala que empurrou a mão dela, e aí depois ele fala que deu um tapa na mão. Tipo, é uma coisa que não faz sentido, sabe? O que me parece é que se ele realmente não achasse que o tapa foi uma coisa problemática e nem que um tapa na mão seja considerado agressão física, ele teria dito a verdade desde o começo e não teria tentado esconder isso pra reverter a situação, né? Porque é isso que fica aparecendo. Enquanto ainda morava na casa dela, também teria ocorrido traição com a Ruiva, que também não é flor que se cheira. Mas deixamos esse assunto pra outro vídeo. A mesma que, pouco tempo depois, se tornaria seu novo relacionamento. Mano, eu fico incrédula com isso, porque hoje em dia a traição virou uma coisa tão comum, sabe? O pessoal normalizou tanto isso que chega a ser bizarro. Lembrando que não é porque é comum que é certo, mas as pessoas parecem que estão cada dia piores. Elas não têm nem a capacidade de terminar um relacionamento pra começar outro. Inclusive, casos como esses da pessoa trair o parceiro morando na casa da pessoa são coisas bem recorrentes e que realmente me assustam bastante. Por fim, depois de agressões, ele foi expulso da casa de Sossô, mas a história não termina aí.
Já assumindo um relacionamento com a Ruiva, ele se aproximou de um amigo dela, uma criança, apenas 14 anos, e a aproximação não foi amizade, foi pura estratégia. Segundo os relatos, o objetivo era simples, aplicar o golpe e tirar dinheiro de uma criança, e ele conseguiu. Aparentemente, esse GS seria o Neurose, e pelo que eu entendi dessa história, ele estaria vendendo uma conta por R$120, aí o menino de 14 anos comprou a conta, mas ainda estava terminando de pagar aos pouquinhos. Provavelmente estava enviando uma certa quantia por mês, não sei, até que o Neurose supostamente teria pego a conta de volta e ainda ficou com o dinheiro pra ele. Aí na print, o Neurose aparece falando: a conta é do meu irmão, não vou brigar por isso. E aí uma pessoa fala: ou você dá os 120 de volta, ou você deixa ele com a conta até ele terminar de pagar. Um ou outro. Essa outra print aqui já foi tirada de um grupo onde tinham várias pessoas, e o Neurose aparece falando que quem tá errado é o menino, e o menino fala o seguinte: Você tá falando merda, quem tá errado é você pegou meu 120, pegou outra conta, aí depois na hora que você fez uma barareira lá com a outra conta, e falou que não tava dando mais só pra ficar com o dinheiro e com as duas contas, ladrão. Não quer nada seu, não precisa me dar nada não, precisa de roubar ninguém nada não, irmão. Fica quieto com esse dinheiro, com essa quantia, nós, Deus abençoe. Falou, paizão, não precisa ficar pegando nada ninguém, ficar me digando R$120, vai pra lá, parceiro. E, ok, com base no que a gente viu até agora no vídeo do boss da Federal, eu acho que já deu pra perceber que até uma criança seria mais madura do que o Neurose, né? Porque mesmo que uma criança tenha sido supostamente roubada, ela ainda disse que não precisava roubar nada de ninguém e que ele podia ficar com a conta e com o dinheiro pra ele. Enquanto a investigação rolava, surgiu boatos de que Neurose teria exposto fotos íntimas de uma menina pela internet. Bom, nas telinhas, um bom menino. Por trás delas, um agressor e explanador, e alguém disposto a enganar até menores de idade por dinheiro. Como o boss disse no vídeo, são boatos, né? Ninguém tem certeza disso, ninguém sabe. Mas na print, a pessoa tá falando que vai vazar uma menina e, sério, que coisa patética. Se isso realmente for uma coisa confirmada, eu tenho certeza que esse cara não tem um pingo de dignidade. Mas infelizmente, isso é uma coisa que acontece bastante na internet, né? Depois disso, o boss da Federal postou um segundo vídeo expondo algumas outras coisas sobre o Neurose e parece que o caso piora bem mais. É tão fácil forjar Não, o mas você bagulho, deu viado. tapa ou não deu? Você falou que não deu, agora Viado, você na falou que... mão dela, viado. Na mão dela, viado. Ela pegou meu celular, tipo assim, tava brincando com ela, deu um tapa na mão dela. Eu só Não, sei por mas que você tá me- calma aí, você falou que não tinha dado, agora você falou que deu na mão. Não, Deu ou não deu? Eu falei que eu dei tapa na mão dela, viado. Você tem que esperar direito, viado. Ah, Primeiramente. então... Não, eu tô perguntando pra Não, você, não, você não, deu ou não. não deu? Dei um tapa na mão dela. Ô, Sossô, por que você tá mentindo, viado? Ô, Sossô. Por que você mentiu? É? Agora eu bati em você, Sossô. Fala aí, fala na chat, por favor. Eu bati em você? Eu bati em você? Eu realmente não entendi por que que o Neurose do nada resolveu chamar a Sossô pra perguntar se ele bateu nela, sendo que, cara, ela já disse que sim. Isso faz parecer que ele estaria perguntando isso pra ver se ela desistiria e mudaria sua versão da história. Ué, mas você acabou de Fala falar aí. que deu um tapa na mão dela, não deixa de ser Na agressão, mão pô. dela, Mas não deixa de ser viado, na agressão. mão dela. E eu não. É que nós tava rindo, viado. Por que eu não falo a verdade, viado? Por Não, que mas você tá olha mentindo? aqui, você falou que tava zoando, mas dentro do contexto aqui você falou que tava... Olha lá, meu irmão, odeio isso. Porque você tá rindo da minha cara como se fosse... Como se fosse eu ainda veio zoar, meu irmão, odeio isso. Mesmo não sendo eu. Eu tava zoando a frase, tava rindo. Você tava bravo. Então não veio falar que você tava zoando com a menina. No print deixa claro que você tava bravo da situação. O Neurose fala que deu um tapa na mão da Sossô quando ele tava zoando, porque ele tava rindo, sendo que isso nem faz sentido. Na print, ele nitidamente tá bravo, dá pra perceber isso pela forma que ele tá digitando, né? Porque, olha isso. Aqui, ele tá falando com a Sossô e diz o seguinte: por que você veio rindo da minha cara como se fosse eu ainda veio zoar? Odeio isso, mesmo não sendo meu. Nessa parte aí eu não entendi absolutamente nada, porque tá escrito tudo errado, não tem uma vírgula. Mas logo em seguida, o Neurose começa a responder seco e a Sossô fala: mas né, foi justificado o tapa então, tudo certo. E ele fala: nem foi tapa, mas se na sua cabeça foi assim, tudo bem. Se ele realmente tivesse zoando na hora, ele estaria rindo, né, não falando tão sério e tão seco. Além de que tem uma print aqui que mostra que o Neurose estaria falando que tapa não
não é agressão. A agressão física é qualquer conduta intencional que ofenda a integridade ou saúde corporal de uma pessoa, causando danos como lesões, hematomas ou ferimentos, visíveis ou não. Envolve o uso de força, como tapas, empurrões, socos, enfim. Então, se você dá o tapa na mão de uma pessoa, no pé ou qualquer outro local, vai continuar se enquadrando como agressão física e ponto final. Que você não gostou da situação. Aí você falou que deu um tapa na mão e ela tava zoando, sendo que aqui no print mesmo falou que você não tava confortável com a situação. Viado, nada a ver, viado. Eu dei um tapa na mão dela, viado. Por que ela tá mentindo tanto, viado? Mas um tapa na mão, irmão, sinceramente, aqui vamos falar, não importa se você dá um tapa na mão, no pé, na orelha, agressão é agressão. Correto? Sim, viado. Então, sim, então viado. pronto, então você agrediu. Não, meu Ué? Deus, viado. Pera aí, viado, ó. O cara não sabe nem mais o que falar. Ele ficou tão em choque que ficou sem palavras. E não tem nem como falar que essas prints falando sobre o tapa e tudo mais, que são coisas falsas ou forjadas, porque, né, eles estão aí em cal conversando, é a voz dele aí. E o próprio Neurose, ele confirma que deu um tapa na mão da Sossô e não tem papo, é agressão física, é só a gente pesquisar. Mas aí, como muita gente tava falando sobre isso e tacando hate nele, afinal ele parece ter feito um monte de merda, o Neurose resolveu fazer um vídeo se pronunciando e explicando cada ponto das acusações, se eram realmente verídicas ou não. Bom, meu nome é Neurose. Eu não tô aqui nesse vídeo agora pra, tipo, brincar ou fazer alguma dancinha ou até zoar com o pessoal aqui, é meu fã. Eu tô vindo aqui agora, tipo, pra falar sobre algo que tá acontecendo que já tá me irritando um pouco, tipo, e pessoas estão tentando acabar com a minha pessoa, com a minha imagem, e algo que eu não tô gostando. Eu, sinceramente, tem muitas pessoas tentando me derrubar por algo que eu não fiz. É isso que me intriga muito, porque ele não especificou nada, sabe? Ele só fala que tá sendo acusado por uma coisa que ele não fez, mas ele foi acusado de tanta coisa que essa se torna uma resposta muito vaga. O que foi especificamente? Foi sobre você não roubar uma criança? Ou não dar um tapa na sua ex-namorada? Ou não ter vazado ninguém, como falavam nos boatos? O que foi exatamente? E eu só tô fazendo esse vídeo porque algo que aconteceu hoje me deixa meio triste, tá ligado? De pessoas me chamando de paneleiro e algo que eu não sou. E sinceramente já tá ficando chato totalmente isso. E eu só tô cansado, eu não quero mais ouvir algo sobre isso. E tipo, todas as vezes que aconteceu essas coisas não foram em nenhum mapa, é sempre em um mapa só, tá ligado? Sinceramente já tá ficando muito chato isso. Eu não aguento mais ouvir, Neurose é paneleiro, ou o Neurose fez isso ou fez aquilo. Se vocês forem acreditar em alguma coisa, mano, venham falar comigo, pelo amor de Deus, porque tem muitas pessoas tentando fazer mal às outras simplesmente por ego. E eu não sei o motivo de as pessoas estarem fazendo isso, no caso. Aqui já dá a entender que ele tá meio que negando que fez qualquer uma dessas coisas, porque ele se refere a essas acusações como coisas feitas por ego, ou seja, coisas sem embasamento, né? O que significaria que as pessoas estariam fazendo isso porque ele tava crescendo na internet só pra deixar ele com uma má fama. Eu tô cansado de pessoas assim, não aguento mais pessoas toda hora falando merda. E sinceramente eu tô cansado já, cara, eu não aguento mais algo que eu não fiz. E toda vez vem alguma pessoa mal intencionada falar algo que eu não fiz, óbvio. Cara, é extremamente difícil você pensar que fazendo um pronunciamento desse vai ajudar em alguma coisa. Porque tudo bem que algumas pessoas vão sim acreditar, só que a grande maioria quer provas. Porque, assim, enquanto quem tá acusando mostra prints, mostra uma ligação, onde o Neurose tá confessando que deu um tapa na menina e coisas assim, o Neurose só repete a mesma coisa toda hora, dizendo que tá cansado, que não aguenta mais. E tudo bem, se ele for mesmo inocente, ele tem o direito de estar cansado. Mas o que eu tô falando é que precisava de alguma coisa a mais para as pessoas conseguirem acreditar nele. Porque não tem como você só confiar na palavra da pessoa, sendo que ela não mostra provas. E hoje mais cedo veio uma garota falar, eu não sei a história dela, eu não sei o que ela veio falar que eu fiz algo que é extremamente ridículo, algo que eu
não tava ciente disso. E, cara, eu já tô cansado, eu não quero mais esse negócio de neurose é a panela ou neurose é aquilo. Então eu só quero ficar na minha, gravar meus vídeos e é isso. Parece que o Neurose tá segurando o choro fazendo esse vídeo, mas é claro que também não tem como a gente pensar que o cara é inocente só por isso, né? Um fato é que a gente nunca conhece as pessoas de verdade. Então, se você é inocente e tem provas, fica muito mais fácil de você conseguir provar a sua inocência. Mas além do Neurose ter feito esse pronunciamento, uma amiga dele chamada Maserati também participou do vídeo e falou algumas coisas sobre ele. Como o Neurose falou, tô vindo aqui finalizar o vídeo dele pra vir aqui dizer que ele não é esse tipo de pessoa. Pelo pouco tempo que eu conheci ele, eu vejo que ele é uma menina muito da hora, ele é uma pessoa muito gente boa, não tem nem comparações, não tem nem palavra pra descrever. E eu acho que não é justo o que estão fazendo com ele, porque eu mesma apreciei, não hoje, mas sim ontem, o que aconteceu, o que rolou. E chega a ser tão sem noção a pessoa chegar e fazer isso. E a única coisa que eu peço é que parem, porque isso não é uma brincadeira, isso daqui é um bagulho sério. É válido que, se ele realmente não fez nada, ele fale e pessoas próximas a ele também apareçam pra defender, né? Mas foi o que eu falei, isso não serve de nada se não tem prova. A própria Maserati disse, pelo pouco tempo que conheceu ele. Muitas vezes a gente conhece pessoas que não são o que a gente pensava delas. Eu não tô alegando que esse seja o caso do Neurose, mas um exemplo aqui é que muitas vezes tem pessoas que acabam sendo amigas de criminosos e nem sabem que eles são criminosos. Só acabam descobrindo muitos anos depois, meses ou anos. Então, essa confiança que amigos virtuais têm uns nos outros, ou até na vida real mesmo, não é uma coisa que prove algo, entende? Que pode acabar entrando no psicológico da pessoa, ou até mesmo acabando com a reputação, a imagem da pessoa. E o que eu vejo é que o Neurose, ele tá no momento de auge dele, onde ele tá crescendo cada vez mais e mais, e isso incomoda as pessoas. E o que elas fazem? Querem tirar isso dele, acabam aproveitando que ele tá no auge, tentando pegar o hype. Então, a única coisa que eu peço, não fiquem julgando a pessoa, criticando, sem saber quem ela realmente é. E é óbvio que vai ter gente que vai querer acabar com a carreira dele. E isso é uma coisa que a gente não vai deixar, mano, porque o Neurose é uma pessoa muito da hora, ele é uma pessoa muito gente boa. Quem conhece, ele sabe. Desculpa, mas foi uma péssima hora pra você mandar um quem conhece ele sabe. Porque a gente nunca pode confiar 100% numa pessoa desde que tenham provas. Aí sim a situação muda. Porque se tem provas de que ele é inocente, por que ele ainda não mostrou pras pessoas? É isso que eu não entendo. Então, depois disso, o Neurose fez um outro vídeo. Eu vim explicar algo que aconteceu aí sobre toda essa polêmica e tal. Bom, eu também vim pedir desculpa pro boss, mano, porque nessa polêmica toda eu fui atrás dele pra tentar resolver esse assunto. E, sinceramente, ele acabou abrindo meus olhos em umas coisas aí que eu não tava vendo, tá ligado? E eu peço desculpa por esses bagulho que eu falei, até porque eu falei no impulso. Eu não tinha entendido essa parte do que ele tava falando, mas lendo os comentários, eu vi um comentário do boss da Federal dizendo que o Neurose teria chamado ele de paneleiro de pedo e que não provou nada disso. Então, assim, o Neurose, ele parece estar pedindo desculpas por ter falado tudo isso sobre o boss da Federal, o que é uma coisa bem séria, né? Porque você do nada chega acusando a pessoa assim de um monte de coisa e você nem tem provas. Isso daí é você pedir pra tomar hate de graça. E, sinceramente, mano, às vezes vocês têm que parar de confiar em muitas pessoas que estão do seu lado, porque às vezes elas mesmas querem, tipo, te derrubar, tá ligado? Não é nem as pessoas que, tipo, estão de longe, mas sim as que são do seu lado. Porque o que ele me falou, cara, foi meio bizarro e, sinceramente, eu até fico meio mal de ter falado dele até. Pelo menos alguma coisa foi resolvida no meio de toda essa bagunça, né? Porque imagina se ele tentasse a todo custo se inocentar até de coisas que estão nitidamente erradas. Simplesmente não tem como você crescer na internet agindo dessa maneira e tendo um monte de exposed nas costas. E, sinceramente, sobre outro assunto também que aconteceu, sobre... não sei o nome da garota, mas eu acho que, se eu não me engano, é Leti. Eu não sei se vocês conhecem ela. Ela meio que chegou falando sobre um assunto que provavelmente vocês devem ter pegado nos vídeos do boss.
que eu fiz algo muito errado com uma garota, tá ligado? E isso é realmente mentira. Eu falei sobre isso com ele. O próprio Boss disse no vídeo dele que isso eram apenas boatos que estavam circulando por aí, então que bom que ele não afirmou nada antes de tirar limpo, né? Afinal, a história poderia ter ficado bem pior pro lado do Neurose. E, tipo, os prints que tava lá no vídeo dele, que eu percebi que eu acho que foi a Leti que mandou, é um outro cara tentando se passar por mim, provavelmente. Até porque na conta que eu vi que ele tem lá, ele tem Headless e Core Blocks, tá ligado? E eu não tenho nenhuma desses dois, tá ligado? Eu não tenho Headless e nem Core Blocks. O cara deve ter feito alguma coisa com essa tal garota e meio que estavam tentando jogar pra mim pra dar mais BO. Mas pena que não deu certo, até porque eu já falei com o boss e esse assunto vai se encerrar, até porque eu acho que já tá chato demais. Na realidade não acabou por isso não, tá? Porque ainda tem mais um vídeo que o Neurose fez falando sobre tudo o que aconteceu. E como eu tô falando do cara, nada mais justo do que a gente ver tudo que ele tem a dizer. E aí, rapaziada, meu nome é Neurose. Bom, hoje eu não vim falar do boss ou da Sossô. Eu já resolvi esse negócio que aconteceu com o boss. Eu não tenho nada contra o boss, tá ligado? Não mesmo. Até porque eu já conversei com ele e ele sinceramente abriu meus olhos sobre muita coisa. Então, mano, pode me falar dele. E outra coisa, mano, a Sossô sabe muito bem que eu não fiz o que ela tá falando, ou sei lá, mano. É porque, pra mim, sinceramente, tudo que ela tá tentando fazer, entre aspas, era tentar me derrubar e eu não deu muito certo, né? Mesmo muita gente tá fazendo vídeo e tal. Vamos lá. Eu vou falar sobre os vídeos que tá acontecendo aí, tipo, sobre os vídeos que os pessoal tá fazendo. Vou tirar tudo a limpo, até porque eu tenho várias provas sobre isso, tá ligado? Finalmente, né? Até então parecia que ele não tinha nenhuma prova, ele só tava falando que não fez nada, mas essas provas que ele disse que tem, infelizmente também não apareceram, né? E outra, teve um menino que fez um vídeo falando que eu roubei a tal criança, não sei o quê. Mano, eu não roubei ninguém, mano. Essa é a história da minha outra ex, mano. Não sei se você lembra da Ruiva, mano. A Larissa. Mano, essa menina, ela inventou essa minha ex, outra ex, no caso, ela inventou um monte de bagulho baboseiro, tá ligado? Um monte. E eu vi tudo, tá ligado? Porque o boss me mostrou tudo. Então quer dizer que todas as ex-namoradas que ele teve, do nada, começaram a mentir sobre um monte de coisa só pra tentar derrubar a carreira dele? Porque se for isso mesmo, esse pessoal aí realmente não tem o que fazer. Eu não sei o que ela tava querendo, eu não sei o que ela queria com isso, mas sinceramente não deu certo, até porque eu não fiz nada disso, então eu tô com a minha consciência limpa, tá ligado? Deixa ela falar. Até porque a minha treta não era nem com ela. Se ela quiser continuar falando uns bagulho desse, continua. Pra mim tanto faz como tanto fez, tá ligado? A minha treta era só com a Sossô. Ela que inventou de trazer tudo isso pra internet. Então, mano, pode continuar falando, mano. Eu não vou ligar nem um pouquinho. Vou continuar fazendo vídeo e não vou parar, tá ligado? Pelo que o Neurose disse, o boss da Federal conversou com ele, deu muitos conselhos e eles se resolveram no privado. O Neurose também disse que não roubou nenhuma criança, que não tem por que fazer isso, e que também não vazou nenhuma menina, igual estavam falando por aí, que isso tudo é uma grande mentira. Mas o que me intrigou demais foi o fato de que a Sossô disse que ele deu um tapa na mão dela, ele confessou isso em cal, e assim, por que ele não falou sobre isso no vídeo? Porque eu entendo que muita coisa aí possa sim ser mentira, mas é bem difícil que esse caso do tapa também seja. Afinal, é a voz dele numa cal, sabe? Como que vai forjar uma coisa dessa? E aí o pessoal começa a falar. Engraçado que essas coisas sempre aparecem quando a pessoa tá no auge, né? Mas da mesma forma que pode ser mentira, pode ser verdade. E é por isso que servem as provas, pra pessoa conseguir confirmar a sua inocência e as pessoas não espalharem desinformação por aí. Porque é inegável. Já tiveram vários casos na internet
internet, onde a pessoa tava super famosa, trouxeram prints de 10 anos atrás, só que mesmo sendo prints antigas, isso não tira o peso da situação, não tira o peso do que a pessoa fez. Então, se a pessoa fez merda, mesmo que se passem anos, isso pode voltar uma hora ou outra e a pessoa vai se lascar, porque é uma consequência das atitudes dela. Então, eu acho muito nada a ver as pessoas meio que reclamarem disso, porque continua sendo uma coisa válida. Mas então é isso, né? Muita gente tava confusa sobre o que teria acontecido. Eu espero que tenha ajudado as pessoas que queriam entender a situação. E é isso, muito obrigada por me assistirem até aqui e até o próximo vídeo.